Olá, minha gente, Pastor Nassif, uma honra e um privilégio para mim poder estar participando com vocês dessa série. O meu tema é dificílimo, o que mais me desafia. Tem tantas coisas que me desafiam ultimamente, até viver se tornou um grande desafio para todos nós neste mundo desta pandemia que às vezes mais parece uma fraudemia. Coisas estranhíssimas estão acontecendo e nos desanimam em tantas coisas, não é mesmo? Sabe, o que mais me desafia na vida, eu diria de cara duas coisas para você. Primeiro, autovitimização. Ah, eu tenho uma tendência, acho que o ser humano tem uma tendência de se auto-vitimizar, ou seja, dizer, olha, eu sou uma vítima do sistema, uma vítima do governo, uma vítima deste ou daquele, desta ou daquela situação. Em alguns casos, de fato, o somos. Fomos e temos sido vítimas em certo sentido. O que não pode acontecer é pararmos na auto-vitimização e só ficar se lamentando de que somos tadinhos e tadinhas. A pior coisa que existe é lidar com uma pessoa que se auto-vitimiza o tempo todo. Só Jesus na causa. Outro desafio grande para mim é a prima da auto-vitimização, que é a acusação. É muito mais fácil para mim acusar os outros. E a história é longa, vem de longo tempo, desde o Adão e a Eva. A Eva comeu o fruto, falou para o Adão que era uma delícia, ele entrou na dela, comeu, e quando Deus veio prestar contas, ele disse, foi ela. Ela foi a culpada. Ela, por sua vez, disse, não, foi a serpente. E a serpente, que não tinha quem culpar, pagou o pato, ou pagou a serpente. Então nós gostamos de acusar os outros, porque quando acusamos os outros, nós meio que auto-justificamos a nossa inércia, o nosso nada fazer, os nossos braços cruzados. Estas são coisas que me desafiam bastante. E lógico, deixar para depois. Era o Garfield que dizia isso, não é? Para que fazer hoje se eu posso fazer amanhã ou depois de amanhã? Nós temos incentivos negativos aos montes para procrastinar, para deixar para depois. O próprio hino nacional brasileiro tem uma frase que, na minha opinião, podia ser mudada. Deitado em berço esplêndido. Acho que o Brasil tinha que levantar e começar a agir, trabalhar, não é verdade? Então, qual é o oposto dessa coisa de acusação e autovitimização? Proatividade, fazer algo. Nós temos que levantar e fazer alguma coisa. Eu gostaria, para isso, de ler um trechinho da Bíblia, que está em Provérbios capítulo 6. Vamos lá? Provérbios capítulo 6, a partir do versículo 6. Provérbios 6, que diz assim, observe a formiga, ô preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante, ainda assim armazena as suas provisões no verão e na época da colheita ajunta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso, quando se levantar? Quando vai se levantar do seu sono? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar? Versículo 11, vem as consequências. A pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade lhe sobrevirá como um homem armado. Esse trecho da Bíblia Sagrada me incentiva a não ficar preguiçoso, a não deixar para depois. Quero dizer para você que o descanso, a ociosidade, a preguiça faz parte da vida. O Senhor Deus trabalhou 6 dias, descansou 7. Os judeus até hoje valorizam o dia do descanso e descansam mesmo. Uma vez eu perguntei a um judeu, por que existem tantos judeus famosos? Sabin, da vacina Sabin, Albert Einstein e tantos prêmios Nobel. Inteligentíssimo esse povo. O que você tem de avanço tecnológico no mundo hoje, talvez mais do que 60%, 70% do avanço tecnológico do planeta vem do povo judeu.
por que tem tanto judeu famoso, tanto judeu inteligente? Eu perguntei àquele judeu. E ele me deu uma resposta interessante. Ele disse, porque nós temos um dia de folga. Para pensar, porque nós temos um dia de folga. Dia de folga é depois do trabalho. Então a preguiça, o soninho gostoso, depois do trabalho, é bem positivo, renova as nossas energias. Mas quando nós nos tornamos um preguiçoso crônico, nós vamos encontrar problemas. Vamos ver o que a Bíblia Sagrada diz para a gente. Em primeiro lugar, ela diz, vai olhar para a formiga. Por que olhar para a formiga? Quando nós não temos experiências de vida, temos que aprender com a experiência de vida de outras pessoas. Olha os ricos ao seu redor. Quase todos eles, na maioria absoluta, eles são proativos. Eles decidiram alcançar a riqueza que eles têm. A formiga não tem governante, não tem supervisor, não tem chefe, não tem gerente, não tem professor, não tem líder, não tem pai. E assim mesmo, sem que ninguém a mande fazer nada, no verão ela armazena tudo que pode para quando chegar o inverno ter da onde viver com dignidade e com tranquilidade. Você já parou para pensar sobre a pandemia? Você já parou para pensar que nessa pandemia muita gente passou necessidades porque eles não tinham nada armazenado? E aí passa necessidades porque a fonte do lucro, do dinheiro, da ganância acabou, então não tinha como comer porque não tinha nada armazenado. A formiga está dando um exemplo para mim e para você de trabalhar, de ser proativo, de show preguiça, se levanta e vai trabalhar. Porque se você preferir, como diz o versículo ali, dormir um pouquinho, preguiçar um pouquinho, cochilar mais um pouquinho, ficar de braços cruzados, você terá duas consequências dramáticas na sua vida: pobreza e necessidade. A Bíblia diz lá nos versículos 11 desse trecho que nós lemos que a pobreza será como um assaltante que vem e te rouba de repente, como a pandemia, foi um assaltante, roubou tudo ou nada do que a gente tinha e ficamos na pobreza. E o outro, as necessidades, como um bandido armado que vem e te leva tudo. E aí você começa um período de necessidades. Então, por que eu devo lutar contra a preguiça, contra o deixar para depois, o deixar para amanhã? Porque se eu não o fizer agora, amanhã eu serei pobre. A ideia mais ou menos é essa: preguiça, procrastinação no presente, deixar para depois, soninho, preguiça, não quero fazer nada. Preguiça no presente igual pobreza no futuro. Sabe, as pessoas, ou elas têm um coração de livre ou um coração de escravo. Deixe-me dizer para você, o que é um escravo? Um escravo é alguém que trabalha o dia inteiro para comer, dormir, se locomover e se vestir. E quando o trabalho dele acaba, e tudo está em cima do salário que ele ganha. Se o salário dele balança, isso tudo balança. Se o salário cai, isso tudo cai. Essa é a pessoa que tem coração de escravo. Como você se transporta de coração de escravo para coração de rico? Faz com que o que você veste, o que você come, onde você dorme, o seu meio de transporte, esteja baseado no dinheirinho que você ajuntou ao longo da vida. Verão, para a formiga, significa juventude. E inverno significa a velhice. Agora, na velhice, o que você come, o que você veste, onde você dorme, como você se locomove, depende do que você ajuntou ao longo da vida. Porque se você não o fizer, você virará pobre e necessitado. Show preguiça. Quando eu era jovem, tinha uma propaganda na televisão que dizia assim: mexa-se, sai da sua cadeira, sai da sua cama, olha para frente, vai tentar trabalhar.
Albert Einstein disse: onde há um desejo, há um caminho. Quando você diz não tem como, é porque de fato você não está querendo. Porque se você o desejar, você vai encontrar o caminho para alcançar. Tá bom? Forte abraço. Espero que tenha te ajudado. Deus te abençoe. Tchau, tchau.